sou a professora Adriana e vou lecionar Língua Portuguesa para o 6º ano do Colégio Naus. Turma, lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu irei falar sobre verbos. Na apostila de vocês, na unidade 7, nós falamos sobre o gênero textual, que foi artigo de opinião. Logo após as atividades de interpretação de texto, vem aí mais algumas atividades de outras interpretações que eu vou pedir para fazer, e depois, lá na gramática, inicia-se com o verbo 2. Porque na unidade 6 nós começamos a ver, o livro trouxe aí para nós um pouco sobre verbos. E agora ele vai dar continuidade. Temos aí o verbo 2 que fala sobre pessoa e número. Eu trouxe um resumo, depois eu vou passar para o livro e vou explicar melhor, tá? Então vamos relembrar. Verbo é a classe de palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Aspecto. Aí está faltando um C. Bom, turma, tudo isso que fala em relação a verbos, vocês vão estudar. Pessoa, número, tempo, tá? Modo e voz e aspecto. Vocês vão estudar tudo sobre verbos. Não de uma vez, porque é uma classe gramatical um pouco complexa. Então, nós vamos estudar aos poucos, tá? Nessa unidade aí, verbo 2, ele vai falar primeiro de pessoa e número e depois vai falar de modo. Bom, a pessoa e o número, eu lembro que eu já falei com vocês, já havia falado antes. Pessoas são as pessoas às quais eu me refiro, às quais eu converso, com quem eu falo. Então, eu tenho a primeira, segunda e a terceira, tanto no singular quanto no plural, tá? No singular eu tenho eu, tu, ele, e no plural nós, vós, eles ou elas. E aqui também eu tenho ele ou ela no singular, tá? E o número, toda vez que eu falo de número, é como eu falei, singular e plural. No singular, eu, tu, ele ou ela, e no plural, nós, vós, eles ou elas. Eu também posso dizer que um verbo é uma palavra a qual eu conjugo em todos os tempos, seja no presente, no futuro ou no pretérito, que é a mesma coisa do passado, não é verdade? Então, aí entra o quê? O tempo, uma palavra que eu posso conjugar no presente, no passado ou no futuro. Então, eu estou me referindo ao tempo, quando eu conjugo uma palavra e essa palavra é um verbo, tá? O modo nós vamos ver na nossa próxima aula, que eu tenho o modo subjuntivo, eu tenho o modo imperativo e indicativo, são 3. E as vozes do verbo vocês vão ver um pouco mais para frente, tá? Porque vocês vão estudar verbos no 6º, no 7º, já estudaram antes, né? No 4º, no 3º, no 5º, e vão continuar estudando no 7º, no 8º, no 9º ano, no ensino médio, porque é uma classe gramatical que nunca acaba os estudos a respeito dele por ser uma classe mais complexa. Então, a gente tem que estudar aos poucos mesmo, tá? Eu tenho as minhas flexões, que para conjugarmos os verbos temos de ter em conta as flexões a seguir. Pessoa, número, tempo e modo. Então, hoje nós vamos falar sobre a pessoa, sobre o número. Em relação ao tempo, são estes aqui. Eu lembro que eu já havia falado com vocês e eu trouxe mais um quadro aí com mais exemplos. Eu tenho o exemplo aí do verbo cantar, que é um verbo regular, ou seja, eu posso conjugar em todos os tempos e modos verbais, como presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Quando eu tenho um verbo regular, eu não sei se vocês lembram que eu falei, que além de conjugá-lo em todos os tempos e modos verbais, o final destes verbos vão sempre ser o quê? Eles vão sempre ser o quê? Os mesmos. Lembra que eu falei com vocês?
Você pode colocar qualquer verbo aqui. Sendo regular, vão ter sempre as mesmas terminações. Aqui, no caso, eu tenho o verbo cantar, que é um verbo da primeira conjugação. O que é a primeira conjugação? Verbos terminados em AR. Então, cantar, olha, cantar, AR. Eu tenho os verbos da segunda conjugação, que são verbos terminados em ER ou alguns OR, como escrever. E eu tenho a terceira conjugação, que são verbos terminados em IR, como dormir. Tá? Então, qualquer verbo nessas conjugações, sendo verbos regulares, o que vai acontecer quando eu conjugá-lo? Sempre eu vou ter as mesmas terminações, não vão mudar as terminações dos meus verbos. No caso aqui, a primeira conjugação, cantar, eu digo, por exemplo, no presente, primeira pessoa, eu canto. Quando eu falo eu canto, é porque eu estou praticando essa ação no momento em que eu falo, no momento presente. Então, se eu colocar um outro verbo regular também, de primeira conjugação, ele vai ter a mesma terminação do que eu canto, né? Como estudar, eu estudo, tá vendo? A terminação ó. Tu cantas, tu estudas, tá vendo? Ele canta, ele estuda. Nós cantamos, nós estudamos. Vós cantais, vós estudais, né? E eles cantam, eles estudam. Então, se eu conjugar o verbo estudar também no pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, sempre vai ter o quê? As mesmas terminações, por também ser um verbo regular da primeira conjugação, ok? No livro de vocês, então, ele fala sobre a língua, usos e flexão. Verbo 2, pessoa e número, que é o primeiro passo que ele vai estudar com vocês. Depois nós vamos passar para o modo. Então, entre as classes de palavras, o verbo é uma das que mais variam, isto é, mais se flexionam. Na unidade anterior, você estudou que o verbo é flexionado para marcar o tempo. Lembra? Presente, passado ou pretérito e futuro. Mas o verbo também ajuda a identificar outros elementos, como a pessoa que fala ou a que se refere o falante. Estudaremos a seguir como o verbo se flexiona para se adequar à pessoa a quem a fala se refere. Então, vamos ver o que o livro quer dizer com isso. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, porque nós iremos fazer a questão 1 juntos, ok? Somente a questão 1 juntos, que eu deixei para fazermos juntos, ok? Então, eu gostaria de fazer com vocês. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção na pergunta, no que está pedindo para fazer, e queria que vocês fizessem um caderno. Identifique a pessoa a que se referem os verbos destacados nas frases abaixo. Escreve a resposta no caderno. Então, vocês vão colocar a página número 1, letra A, e vão responder no caderno, junto comigo. Na letra A, mãe e pai também têm uma vida para levar. Eles trabalham, têm amigos com quem querem conversar, têm parentes que às vezes precisam deles, têm de dormir e descansar, tomar banho, comer e muito mais. Então, ele me pede que eu identifique a pessoa a qual o verbo que está em destaque se refere. Na letra A, nós temos o verbo ter. Esse verbo ter, ele está aqui, ó, destacado com um acento circunflexo, porque ele está no plural. Lembram disso? Por que ele está no plural? Antes dele, ele está se referindo ao que ou a quem. No caso, ele se refere a mãe e pai. Mãe e pai são duas pessoas. Se são duas pessoas, o meu verbo tem que estar no plural, tem que concordar com o meu sujeito, que são as pessoas ali no caso. Então, se eu tenho mãe e pai, o meu verbo tem que estar no plural. No caso do verbo ter, a marca do plural dele é o acento circunflexo. Então, a qual pessoa que está pedindo, a qual pessoa o verbo está se referindo?
Vamos ver, vamos relembrar. Eu tenho as pessoas eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Se o meu verbo ter está no plural e está se referindo a mais de uma pessoa, então, se eu substituí-lo ali pela minha pessoa do verbo, quando eu conjugo, a qual eu substituo? Pensem um pouquinho. Eu substituo por eu, tu, vós, eles, nós, vós ou eles. Então, como são duas pessoas e está no plural, eu substituo por eles, tá? Porque se eu tirasse mãe e pai, eu poderia colocar eles também têm uma vida para levar. Então, no caso aqui, eu teria que substituir pai e mãe por eles. Mas não está pedindo para substituir, e apenas para escrever a resposta. Então, seria o verbo tem igual a eles. Por quê? Porque eu tenho duas pessoas aqui. Terceira pessoa do plural, eles. Na letra B, não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Por isso, você precisa aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho, mesmo que não seja isso o que gostaria de fazer. Então, eu tenho meu verbo em destaque, ele precisa. Por qual que eu substituo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Olha, eu poderia substituir por ele. Ele precisa, não é verdade? Mas aqui, o que acontece? Eu já tenho meu pronome antes do meu verbo. Então, por qual que eu vou substituir? Por você mesmo. Vocês podem colocar você, embora quando eu conjugo eu falo eu, tu, ele, nós, vós, eles, e não você. Mas o você designa a ele, não é a mesma coisa? Você, tu, ele. Então, quando eu digo assim, ó, você precisa, eu posso dizer tanto ele quanto você. Você precisa, ele precisa, embora o você está mais na segunda pessoa. Então, qual a resposta que você colocaria, que ficaria mais adequada? Bom, o livro traz você como resposta. Eu não concordo muito, eu até tinha falado no início, mas analisando o verbo, precisa, quem precisa é ele, terceira pessoa do singular. Ele precisa, ou ela, né? Porque ele fala, não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Por isso, você precisa estar falando de você, você mesmo. Então, poderia ser tanto aí ele, porque meu verbo conjugado está na terceira pessoa, ou você, porque está falando de você próprio. Deu para entender? Ficou meio confuso, então eu vou explicar novamente. Seria você, por quê? Porque você está falando você precisa, está falando de você próprio. Mas também, como meu verbo está na terceira pessoa do singular, ele precisa, eu posso também colocar o ele ou ela. Mas como está se referindo a você mesmo, vocês vão colocar duas respostas no caderno. O você, que também é um pronome pessoal, considerado um pronome pessoal e um pronome de tratamento, e ele, que também pode ser conjugado aí na terceira pessoa do singular, tá? No início, eu falei só você, porque, como eu disse, se refere a você mesmo. Mas quando eu conjugo esse verbo, o verbo precisa, ele precisa, está na terceira pessoa do singular. Então, você vai colocar duas respostas, o você e ele. Ou você que só coloca assim, ó, você barra ele. Por quê? Novamente, você porque está se referindo a você mesmo, tá? Eu, você, segunda pessoa. E precisa, quando conjugado, é a terceira pessoa. Ele precisa. Então, também pode ser conjugado com a terceira pessoa do singular. Então, neste caso, eu vou aceitar as duas respostas e vocês podem colocar as duas e não somente você, ok? Por causa da conjugação do verbo. Mas o você, porque está se referindo a você dentro do contexto da atividade, ok? Então, aí as duas respostas eu considero corretas. Então, você deve ter observado que para identificar a quem se referiam os verbos nas falas acima, foram percorridos dois caminhos.
pelo contexto e pelo sentido das falas. Foi até que eu falei, ó, pelo contexto. E pelo sentido das falas, também pelo verbo ao qual eu posso conjugá-lo. Pela identificação da pessoa a que o verbo se refere. Pelo contexto e pelo sentido das falas, eu já falei, pela identificação da pessoa a que o verbo se refere. Vimos que os verbos se flexionam para indicar a pessoa a que se refere. A pessoa do verbo diz respeito às pessoas gramaticais ou pessoas do discurso, que você já estudou lá na unidade 5, que trata dos pronomes pessoais. Eu atuei nós duas vezes. Relembre esse conteúdo observando os dados do quadro a seguir. Então, eu tenho as pessoas gramaticais, primeira pessoa que fala, segunda pessoa com quem se fala, terceira pessoa de quem se fala. Então, eu tenho o singular eu, tu, aí aqui ó, o tu, tá vendo como é você? Pode, em vez de tu, pode ser o que? Você. Por que isso acontece na língua portuguesa? Porque o você, na verdade, ele substitui o tu em algumas regiões brasileiras. Em algumas regiões costuma-se falar o tu e não você. E de tanto isso acontecer, você, que vem lá do vós mercê, né, da linguagem mais antiga, a gramática, a língua portuguesa em si aceitou o você como fazendo parte dessas pessoas gramaticais, da segunda pessoa com quem se fala. Então, hoje é aceitável dentro da língua portuguesa que você use o você em vez do tu. Então, todos os dois estão corretos. Não existe um mais correto que o outro, não. Porém, é como eu falei, em algumas regiões usa-se o tu e em outras usa-se o você. Só que, na verdade, turma, o você, se for separar por pronome certinho, você é um pronome de tratamento, assim como senhora, senhor, é um pronome de tratamento, mas ele também é aceitável dentro dos pronomes pessoais, ok? Então, se você for classificar qual pronome é você, você pode colocar tanto como pronome pessoal como pronome de tratamento, ok? E você é um pronome de tratamento a quem você tem mais intimidade, porque se você não tem, você vai referir a pessoa como senhor ou senhora. Né? Se for uma pessoa mais velha, uma pessoa casada, embora muitos nem gostem disso, né? Algumas pessoas falam, não, pode me chamar de você, não tem problema não. Mas é um sinal de respeito, né, senhor e senhora. Então, você, mesmo sendo, novamente, um pronome de tratamento, ele é aceitável, né, foi colocado aí na gramática e hoje em dia ele é aceitável como um pronome pessoal. Por isso, o caso aqui do você, que eu até falei, não, aqui é ele. Por quê? Porque o meu verbo está conjugado na terceira pessoa, mas está falando de você, você mesmo. Ou seja, entre interlocutores, quando eu digo você é a segunda pessoa. Por isso que ele está aqui na segunda pessoa, com quem se fala. Tá? Espero que tenha ficado esclarecido. E a terceira pessoa, de quem se fala? Ele ou ela. Eles ou elas no plural. No plural, nós e vós. Ou vocês, tá? Observe que você e vocês correspondem a pronomes da segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, pois, em grande parte do Brasil, essas formas são muito empregadas. Com esses pronomes, flexiona-se o verbo como se estivesse na terceira pessoa. Olha, turma, o que ele falou aqui foi o que eu acabei de dizer. Aqui, ó, pronomes assim, a pessoa com quem se fala, pois, em grande parte do Brasil, essas formas são muito empregadas. Ok? Então, você se tornou, no caso, um pronome pessoal, mas ele também é um pronome de tratamento. Bom, eu deixei para vocês fazerem as atividades para vocês memorizarem melhor essa parte de pessoa e número do verbo. Na próxima aula, eu vou passar para vocês modos verbais, quais são e quais as funções que cada um tem. Tá? Então, as páginas das atividades vão 218, 219, 220, 221. A 222 é só até a questão 3. Não se esqueçam disso. O caderno de atividades, aquele mais fino que vocês têm, 54, 55 e a 56 somente até a questão 5. Não ultrapassem as atividades,
porque nós vamos fazer por parte à medida que eu for explicando o conteúdo. Hoje, então, nós relembramos o que é um verbo e falamos mais do que da pessoa e do número, plural e singular, ok? Na próxima aula, nós vamos ver sobre os modos verbais. E aos poucos, nós vamos estudando aí mais sobre os verbos. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.